Boa tarde, sétimo ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre saúde, certo? E vamos fazer a correção aí dos investigues da página 90 e 92, tá certo? Então, qualquer dúvida que surgir, pode mandar, pode entrar em contato, viu? Bom, gente, nós vamos iniciar com a correção dos investigues nas páginas 90 e 92. Chama a atenção para quem não me enviou ainda tem a chance de me enviar essas atividades, certo? Antes da correção. E eu peço que vocês se atentem a esses envios das atividades, gente, que não estão acontecendo, ok? A primeira questão tem: quais são as diferenças entre endemia, epidemia e pandemia, né? Que é o que a gente vem discutindo tanto aí ultimamente, né? Com esse fuá todo que está acontecendo. Gente, se uma doença existe apenas em uma determinada área, diz que é uma endemia, ou que é endêmica. É uma doença endêmica, ou seja, só existe ali naquela região, específica ali daquela região. Se a doença é transmitida para outras populações e infesta mais de uma região, diz que há uma epidemia, né? E se a doença se alastra de uma forma descontrolada, espalhando-se pelos continentes ou pelo mundo, tem-se uma pandemia, né? Que é o que está acontecendo ultimamente com a gente. Uma endemia, ela pode evoluir para uma epidemia e, ao contrário, uma doença pode passar de epidêmica para endêmica, né? Já as doenças altamente contagiosas e mortais, embora localizadas, têm potencial de se tornar uma pandemia, que é o que está acontecendo com a gente hoje, né, gente? Era uma doença que ela iniciou ali na cidade de Wuhan, na China, e ela tomou uma proporção gigantesca, né, que é o Covid-19. Uma proporção gigantesca, e a gente já tem só no Brasil em torno de 60 mil mortes por conta dessa doença. E esse número ele cresce aí constantemente, infelizmente, né? Por isso que está tudo isso acontecendo, estamos todos em casa parados. E o nosso corpo? Que mecanismos são capazes de nos proteger contra agentes invasores patogênicos, né? Causadores de doença, né? O nosso organismo ele apresenta 3 formas de defesa contra as infecções: as barreiras naturais, como a pele, nós falamos, né? Os mecanismos inespecíficos, como os leucócitos e a febre, né? Que ela tá ali. A febre, querendo ou não, ela tá ali ajudando a gente e informando ao nosso corpo que tem alguma coisa errada. E os mecanismos específicos, como os anticorpos, né? Geralmente, se um micro-organismo ele atravessa as barreiras naturais do corpo, os mecanismos de defesa destroem antes que se multiplique, né? No entanto, por vezes, o sistema imunológico ele excede-se e ataca as células do próprio organismo, provocando doenças, né? Que nome se dá a este tipo de doença? E cite um exemplo. Nesse caso, galera, muita gente errou por falta de pesquisa, né? Nesse caso, ele pode causar as chamadas doenças autoimunes, as doenças autoimunes, como, por exemplo, a artrite reumatoide, certo? E o nosso último investigue, né? A nossa temperatura corporal, a nossa temperatura corporal é sempre a mesma. Gente, tá aparecendo aí porque eu faço com mecanismo de gravação de tela, viu? Então vamos lá, a nossa temperatura corporal é sempre a mesma? Qual a variação de temperatura corporal ao longo do dia? Né? O corpo humano, gente, ele apresenta uma temperatura normal entre 36 e 37 graus, né? E ela sofre alterações ao longo do dia, estando mais próxima de 36 graus durante a madrugada e mais para 37 graus no final da tarde. Essa variação é chamada de ciclo circadiano da temperatura corporal e é natural, né? Existe febre interna? Então, gente, essa é uma coisa assim que todo mundo fala. Os mais velhos é que dizem: tá com sede, tá com dor de cabeça, é febre interna, tem que beber água. E muita gente diz que não existe febre interna. O pessoal da saúde é que insiste nessa. Não existe febre interna, é uma febre só. Só que, na verdade, toda febre é interna, né?
pois a temperatura ela se eleva no centro do nosso corpo e por transmissão chega à pele. Então ela vem de dentro para fora. Porém, não existe a possibilidade de o paciente ter febre e ela não ser perceptível pelo termômetro, né? Que é essa febre interna que os mais velhos dizem, que não vai aparecer no termômetro porque é interna, né? Se o termômetro não mostra febre, é porque não há febre, em hipótese alguma, né? Não há como o corpo ter febre internamente e a pele não aquecer junto, tá certo? Então, finalizamos aí a nossa correção. Agora nós vamos passar para a explicação dos nossos próximos tópicos, ok? Vamos lá, vamos iniciar. Falamos na aula passada sobre mecanismos de defesas específicos, mecanismos de defesas inespecíficos, alergia, entre outros. Vamos iniciar hoje com imunização, né? Como nós vimos, nosso corpo ele possui barreiras naturais, que são muralhas e mecanismos de defesas, e apesar de todo esse aparato, porém, pode haver situações em que os nossos exércitos eles não são suficientes para combater os invasores. Com a evolução da ciência, graças a Deus, né, podemos desenvolver formas de fortalecer esse exército e nos proteger de doenças infecciosas, né, e nos proteger de forma mais eficaz. Chama-se imunização, galera, toda técnica capaz de tornar um organismo resistente a doenças infecciosas. A imunidade ela pode ser do tipo natural ou adquirida, como nós falamos na aula passada, e ambos os casos ativa ou passiva, né? Passiva, no caso da administração de anticorpos previamente formados, que são as imunoglobinas ou soros, né? Hiperimunes, e que é útil em pacientes com defeito na formação de anticorpos ou imunodeprimidos, né? E ativa, né, no uso de micro-organismos vivos, atenuados, mortos e componentes nativos de micro-organismos, que é o que acontece aí nas vacinas, tá certo? A forma natural é ativa quando conferida pelo próprio corpo por meio de uma reação espontânea de produção de anticorpos para a defesa, né, contra os micro-organismos agressores. Por exemplo, quando ocorre uma infecção de garganta, né, ou seja, acontece após a exposição de um antígeno e produzindo anticorpos contra ele. Já a forma passiva, como eu falei, ocorre quando os anticorpos são transferidos de um organismo previamente imunizado para um não imunizado de forma natural. Por exemplo, o bebê ele recebe da mãe diversos anticorpos pela placenta durante a gestação e pelo leite materno, né, durante a amamentação. Por isso que nós batemos na tecla de que o leite materno ele é extremamente importante nessa fase inicial da vida do bebê, certo? A imunidade adquirida ou artificial, ela também pode ocorrer de maneira passiva e ativa. A forma passiva, como eu falei já, né, vou só reforçar, é de efeito temporário, acontece quando há a introdução de anticorpos produzido por outro organismo, que é o chamado soro. O soro, geralmente, gente, eles são administrados quando o agente agressor, que é o antígeno, tem efeitos muito agressivos sobre o organismo, como o bacilo do tétano ou o veneno de cobras. Então, por isso essa importância desse soro, né? Que por apresentarem efeito muito rápido, não permite que o organismo produza seus próprios anticorpos a tempo, né? Então, por isso que é injetado esses soros, para que o nosso organismo ele não produza anticorpos, né? Já a forma ativa acontece através da administração das vacinas, como eu falei também, que contém um fragmento do antígeno ou o próprio vírus, que é o que acontece com a vacina da gripe, enfraquecido ou inativo. Então, gente, não é injetado o vírus da gripe em você para que você gripe, não. Ele é injetado enfraquecido ou ele já inativo, né? Mas mesmo assim ele é capaz de simular uma infecção e com isso leva o organismo a produzir os seus próprios anticorpos, tornando-se imune àquele agente, certo? Por isso que aí impede de você contrair uma gripe, e quando acontece de você acabar mesmo assim contraindo uma gripe, ela vem com uma força menor, porque o seu corpo ele já está apto, né, já tem ali
um mecanismo de defesa contra esses vírus, certo? O cartão de vacinação. Todo mundo já teve um cartãozinho desse. Se não teve, teve e tem, né? Assim que nasce o bebê, ele recebe no hospital seu cartão de vacinação. E trata-se de um documento que comprovou a sua imunidade e por isso deve ser mantido junto aos seus documentos pessoais e deve ser sempre apresentado em consultas médicas e em caso de perda, o responsável ele deve retornar ao posto onde frequentemente o bebê é vacinado para refazer esse documento, né? Para ajudar no cuidado com os filhos atualmente, já se encontra disponível o aplicativo Vacinação em Dia. A tecnologia aí sempre ajudando, né? Para smartphone e tablets, que foi criada pelo Ministério da Saúde, onde o usuário ele pode cadastrar as cadernetas de vacinação que poderão ser monitoradas e obter informações também sobre as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o período de campanha dessas vacinações. Vamos falar, gente, sobre as contraindicações, né? A gente sabe que é muito comum no Brasil a circulação de falsas informações. Nós somos famosos, né, pelas tão faladas fake news. A respeito de vacinação também há essas informações falsas, né? Trazendo comprometimento nas coberturas vacinais, né? Nas pessoas. As pessoas elas acabam acreditando em tudo que é dito e aí acabam evitando de tomar essas vacinas. As vacinas elas são contraindicadas nos seguintes casos, né? Então vamos lá. São as contraindicações verdadeiras. A alergia à gelatina, no caso da vacina da gripe, da tríplice viral, da febre amarela, da raiva, da varicela, da tríplice bacteriana, a difteria, o tétano e a coqueluche. Gestantes, elas não podem receber vacinas produzidas a partir de bactérias atenuadas ou vírus. Atenuado como a BCG, a tríplice viral, a catapora, poliomielite e febre amarela. Essa última permitida apenas em situação de alto risco, no caso da febre amarela. Se você estiver no local onde há incidência da febre amarela, aí sim a gestante ela pode tomar, mas é só em casos extremos. Indivíduos portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida, como por exemplo portadores do vírus da AIDS, né? Pacientes com câncer, tratados com quimioterapia ou transplantados, pacientes em tratamento com altas doses de corticoide, pessoas que apresentam reações alérgicas a algum componente da vacina, claro, né? Alergia a ovo, no caso da vacina da gripe, da tríplice viral e da febre amarela. Nesses casos aí, há contraindicação, são verdadeiras, né, essas contraindicações. Agora vamos, portanto, gente, vamos às falsas contraindicações à vacinação. Então, doenças infecciosas como alérgico, como tosse ou coriza, diarreia leve e moderada, desnutrição, doenças neurológicas não evolutivas como a síndrome de Down e a paralisia cerebral, convulsões, epilepsia, indivíduos com antecedentes familiares alérgicos à penicilina. A gente sabe que a alergia não é passada aí geneticamente. Ingestão de antibiótico, doenças cardiovasculares crônicas, doenças de pele, bebês prematuros ou com baixo peso, com exceção da BCG, né? Que só deve ser aplicada em crianças com peso superior a 2 kg. E aleitamento materno, nesse caso, sobre a orientação médica. Reações pós-imunização. É frequente o número de casos de pessoas que manifestam reações após a aplicação de algumas vacinas. Apesar de muitas vezes incômodas, essas reações elas são consideradas benignas, gente. E tem evolução controlada, como por exemplo febre, dor, inchaço no local ou vermelhidão, né? Caso ocorra alguma outra manifestação mais grave, o atendimento médico deve ser procurado na primeira oportunidade. Deve-se retornar ao local de vacinação para informar o ocorrido, onde uma ficha de notificação deverá ser preenchida e imediatamente enviada para a SUVES, que é a Supervisão de Vigilância em Saúde, onde o caso será avaliado. E os calendários vacinais. Aí eu trouxe um calendário do nascimento aos 4 anos, mas definido pelo Programa Nacional de Imunização, a PNI,
O calendário básico de vacinação brasileiro ele é formado por um conjunto de vacinas gratuitas de grande importância para a saúde pública e é distribuído desde o nascimento até a terceira idade. Então, essas imunizações até a terceira idade, elas são distribuídas gratuitamente pelo SUS. Finalizamos mais uma aula. Faça a leitura das páginas 93 e 94 para facilitar, né, no entendimento do assunto. Atenção nas correções, na explicação e atividade aí na página 96 do livro. Então, boa aula, beijos e até a semana que vem.